Olá, estamos aqui no programa Sexto Sentido, onde você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. Falando em acessar o impossível, Maria, eu vou estar com o psicanalista Sérgio Campos e com a psicóloga Luciene Salomé. Eles vão abordar o tema autoestima. Vamos lá, Maria? Vamos lá. Só que eu vou deixar você com eles e eu vou dar uma saidinha. Que hoje uma pauta super importante e nós vamos falar de autoestima. Por que é tão importante a autoestima? Como desenvolver a autoestima? Tudo bem, Sérgio? Tudo. Tudo bem, Luciene? Tudo bem. Por que é tão importante? É o psicanalista Sérgio Campos, a psicóloga. E olha, hoje eles vão falar a sua opinião pessoal e também dentro do estudo da pesquisa que eles fazem. Por que é tão importante a autoestima? Porque a autoestima, Cris, ela é uma coisa que te dá a motivação para tudo que você faz. E motivação, a palavra já diz, motiva a ação. Se você não tem motivação pelas coisas, você não tem ação. Automaticamente você não age e vai deixando de se conhecer, deixando de ver o que você tem de bom e você, consequentemente, vai assim para trás, vai deixando tudo o que você é como pessoa. E aí, em geral, o que nós vemos? Quando a pessoa não consegue, porque autoestima é você mesmo se estimar, a palavra diz, auto se estimar. Então, você que faz a tua estima. Se você mesmo não faz isso, quem vai fazer? Se você não gosta de você, quem é que vai gostar de você? Qual a importância da autoestima para você, psicóloga? A autoestima, no dia a dia das pessoas, ela é muito importante porque ela facilita o relacionamento com as pessoas, ela dá acesso para que as pessoas tenham mais... vá atrás, como ele falou, da questão da ação, que vá atrás dos seus objetivos, das coisas que eles realmente querem e pensam. Ela ajuda muito até mesmo numa questão muito importante que é da forma de você se relacionar. Por exemplo, quem tem muita autoestima, quem tem uma boa autoestima, não é muito, mas quem tem uma autoestima boa, ela consegue respeitar melhor o outro, porque aquela outra pessoa que está lá na tua frente, ela não é uma ameaça ou ela não se torna uma pessoa incômoda para você. Porque quem tem baixa autoestima geralmente se incomoda um pouco com a estima do outro. Olha que interessante. Sérgio Campos, aquelas pessoas que têm aquela baixa autoestima, como fazer para adquirir a autoestima? Bom, primeiro, como a Luciene colocou, a questão da autoestima não é só para lidar com você, é para lidar com você e o próximo. A pessoa com a baixa estima, ela não aceita crítica nem elogio. Ela não consegue lidar com as duas coisas. Porque quando ela recebe elogio, ela se acha indigna. Porque ela não tem estima. Então ela não gosta de si mesma e ela não gosta que ninguém goste. Então você elogia, ela não aceita. Ela acha que ela está abaixo daquele elogio. Quando você critica, aí ela já se coloca lá embaixo, porque ela não consegue lidar com a crítica como um ponto de oportunidade para melhorar. Crescimento. De crescimento. Então, o que ocorre? A pessoa, com esse problema de autoestima, ela vai acabar tendo dificuldade em todas as áreas da vida. Então, realmente, ela tem que procurar trabalhar isso. Agora, você perguntou como? Ela pode, até o nome já diz autoestima, ela pode treinar, até treinar mesmo a se gostar, treinar o que é ser mais tolerante consigo mesmo, porque a pessoa com autoestima, ela não tem tolerância com as falhas dela. Então ter um pouco mais de tolerância, entender que ela erra e que todo mundo erra. Olha que legal. Só que ela é cruel demais consigo mesma. Então ela não aceita, ela não consegue trabalhar. E também ser tolerante com o que ela tem de bom também. Então essa já é uma forma de começar a trabalhar. Entendi, olha que legal, que dica, hein, pessoal? Agora com a psicóloga Luciene, pessoas com autoestima muito elevada causam problemas?
muito elevadas, porque assim, excesso de autoestima aí já passa para um outro patamar, aí já não é uma autoestima, né? Que é? É excesso de... Não, esqueci o termo agora. A gente pode usar popularmente até uma arrogância. Arrogância, é isso, muito bem utilizado. Já se torna uma pessoa prepotente, arrogante, aquela pessoa que já se acha o máximo, ela nunca erra, ela está sempre certa. Ela não se dá nem o direito de aprender, ela está sempre se colocando num lugar de... Assim, Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Uma teomania, megalomania na psicanálise. Sim. E as drogas, tem a ver com baixa autoestima ou com muito autoestima? As drogas, o envolvimento das pessoas com Isso. as drogas, eu acho que isso varia um pouco, mas em casos de baixa autoestima ocorre sim. Muitas pessoas elas não se sentem capazes de crescer, não se sentem capazes de evoluir, não conseguem, como ele estava falando assim, elas não querem nem ouvir críticas, elas não conseguem então se abrir para novas informações e elas acabam entrando num mundo onde ela acha que ela sempre vai estar sendo a rejeitada e depende muito da cabeça da pessoa para entrar nesse mundo, né? Agora, e nesse caso ela pode acabar conhecendo, por exemplo, um grupo de pessoas que naquele grupo ela se sente aceita. Então ela acaba se envolvendo com aquela turma, ela começa a criar um certo conforme, ela começa a ficar acomodada naquela situação. Então ela acaba se envolvendo e vai junto, né? Correto. No embalo. Psicanalista Sérgio Campos, como lidar com uma criança se você percebe na infância que ela tem baixa autoestima? Então, se você percebe isso, você então tem que levar em consideração o quê? Ela não está preparada para lidar com frustrações muitas vezes. Correto. Então, para não ter frustrações, ela se esquiva. Porque na realidade, a gente às vezes acaba, a gente vê a pessoa com uma baixa autoestima como vítima. Mas na realidade ela não é vítima. Se a gente for analisar, mesmo pela psicanálise, ela é o quê? Uma pessoa perfeccionista. Ela é até uma pessoa arrogante, que não aceita errar. Então, para não aceitar errar, ela se esquiva de tudo. Porque daí é mais fácil, porque só erra quem faz. Claro. E ela faz o papel de coitadinha, é isso que eu estou entendendo? É exatamente isso que ele falou. Muitas vezes a baixa autoestima, na verdade, é uma maneira de camuflar o seu complexo de superioridade, não de inferioridade. Olha que interessante, hein? Isso. Isso é uma sacada também. E vitimização é a mesma coisa ou não? Seria uma forma de transferir a culpa. Porque a pessoa com autoestima baixa, muitas vezes ela não aceita isso. Então ela transfere, ou que ela não teve chance na vida, ou que ninguém a compreende, etc. Então ela cria, nada melhor do que você criar um inimigo. Quando na realidade o seu pior inimigo, quem que é? Você mesmo, né? É com você que você trava todas as batalhas da sua vida. Olha que legal. Então você que tem aquela mania, né? De sempre colocar a culpa no outro, de se auto-vitimizar, na realidade é uma arrogância que a pessoa tem, né, Sérgio? Sim. Agora, a Luciane colocou bem, o ser humano, cada um é um universo. Correto. Aqui nós estamos pegando o quê? Alguns casos gerais, mas lógico, tem pessoas que às vezes o motivo da baixa estima é outro, então lógico, sempre você vai ter que ver a pessoa individualmente. Claro. Mas no geral a gente vê que as pessoas acabam se enquadrando nesses itens que nós estamos colocando. O que você diria, Luciane, como psicóloga que é, para os internautas elevarem sua autoestima e terem um equilíbrio, né, dentro dela? Não tenham medo de errar. Enfrentem, estudem. Está com medo de enfrentar alguma coisa? Vai atrás, estuda, mas enfrenta. Eu acho que é a melhor maneira de você superar. E os outros erram e você também pode errar. Só que quanto mais medo você tiver de errar, mais você erra. Então não tenha medo. Siga em frente. Agora eu vou falar um pouco com o Sérgio aqui, que eu acho muito interessante. É possível usar a autoestima para manipular dentro das religiões, dentro das populações, as pessoas ou não? Não, pelo seguinte, a autoestima, o nome já diz, é algo pessoal, é com Certo. ela.
Tá? Certo. O que ocorre é o seguinte: uma pessoa com uma boa autoestima é uma pessoa segura, não é uma pessoa insegura. Automaticamente, uma pessoa segura influencia as outras. Como a maioria das Legal. pessoas são seguras ou inseguras, Cris? Inseguras, a maioria. Então, onde tem um seguro, o que vai ocorrer? Ele não vai influenciar os outros? Ele vai ser um agente transformador. Então, ele acaba, o que a gente tem, até uma palavrinha que a gente usa muito, até no meio organizacional nas empresas, ele se torna um líder. Um líder. É isso aí, eu acho que o novo líder, inclusive, é exatamente isso, o novo líder atual. É aquele que tem uma autoestima bem legal e que sabe ter equilíbrio dentro desse processo, né, Sérgio? Me fala uma coisa, Luciane. Hoje em dia, dentro das clínicas de psicologia, as pessoas procuram muitos psicólogos para trabalhar a autoestima? Eu diria que 100%. Autoconfiança, autoestima, sinceramente, é um dos... não diria nenhum dos, é um fator que aparece sempre, de alguma maneira. Seja, ela não é uma... Assim, o ser humano é um só. Ele não é dividido em partes. Porém, o que acontece? A pessoa entra na terapia e ela com uma certa dificuldade, ela nem diria que seria autoestima, ela diria que é, por exemplo, uma dificuldade com relação a alguém, mas quando você vai trabalhando com ela, você vai vendo que ela tem uma baixa autoestima e nem ela percebeu o quanto que aquilo já influenciou na vida pessoal, na vida no trabalho, na vida com os amigos, com o namorado, né? Sérgio Campos, como psicanalista, os problemas e notícias ruins influenciam na autoestima da população? Sim. Primeiro, a gente tem que ver também o seguinte, Cris. As nações, os povos, eles têm também características. Certo. Tá? Assim como existem povos que têm uma boa autoestima. Eu vou citar um grande exemplo, os americanos. Certo. Os americanos podem ter muitos defeitos, mas eles têm uma boa autoestima. É verdade. Tanto que, e uma motivação, tanto que eles são um povo de ação. Agora você pega já o brasileiro em geral, ele como brasileiro, ele tem uma baixa autoestima, ele sempre se desvaloriza, ele sempre se acha menos que os outros, e isso também não é verdade. Claro, não é mesmo? Então, há às vezes um exagero por um lado e um exagero por outro. Agora, uma coisa que é importante também, Cris, citar é o seguinte: a autoestima não é algo que também você tem e que dura sempre. Uma pessoa com autoestima, pode acontecer algum evento, algum fato, alguma coisa na sua vida que faça com que ele se torne depois uma pessoa com uma baixa estima. Correto. Tá? Então não é também uma coisa assim inflexível. Tá? Então, às vezes, ele pode estar passando por alguma coisa ou algo que ele não trabalhou e que foi, como a Luciane disse, manifesta alguma coisa já caótica e vai procurar uma ajuda profissional. Correto. Só que é algo que ele não trabalhou, que começou às vezes pequenininho. E não foi trabalhado. Ele não foi trabalhado. Tá? Então, não é porque você tem uma autoestima que você nunca vai se abalar. Sérgio Campos, o que você diria para os internautas para que adquirisse uma autoestima bem legal e soubesse trabalhar com essa autoestima? Bom, primeiro, lembrar que quem vai te fazer feliz é você. Isso é muito importante, porque o ser humano tem uma mania muito grande de achar que outro vai fazer feliz. Seja um marido, uma esposa, uma namorada, ou seja o governo que vai fazer você feliz. Mas eu vou contar um segredinho: ninguém vai te fazer feliz, só você mesmo. Olha que legal. Então já começa entendendo isso. E você, o que você diria para os internautas nessa questão? Sejam felizes. Gente, ser feliz é a meta de todo ser humano, né? Eu acho que o importante é isso, é buscar se conhecer, porque aí você vai aprender a dominar essas questões, não é, Sérgio? Não é, Luciane? Estou aqui, então, fechando esse bate-papo no sexto sentido, com Luciane Salomé e com Sérgio Campos, psicanalista e psicólogo. Pelo menos aqueles se entenderam. Pauta maravilhosa. Eu Não, muito adorei. legal, super instrutiva, gente, porque aqui, sexto sentido é isso. O programa Sexto Sentido traz um alimento que você não vai excretar no dia seguinte, você vai levar para a eternidade. Conhecimento é a chave para você entrar em todas essas dimensões astrais, siderais e do
no seu sentido. Porque aqui, Mari, sabe o que é? Conhecimento é cultura. E cultura espiritualiza. Um suave bater de asa para todos. É o próximo sexto sentido.